Olá pessoal, meu nome é Paulo Paiva, eu sou professor de Direito Administrativo, eu sou formado em Direito e tenho várias especializações na área jurídica também e tenho muita experiência no governo na área de Direito Administrativo. Nós hoje estamos iniciando um curso de Direito Administrativo voltado para os concursos públicos. Esse curso abordará os principais temas da área de Direito Administrativo. Ao longo do curso, nós faremos vários exercícios preparando vocês que estão aí em casa para os concursos, porque é muito importante que a gente faça exercite para quando chegar no dia do concurso, vocês estarem prontos. A nossa primeira aula é muito importante porque a partir dela nós vamos ter a base para ver as outras aulas desse curso básico fundamental, mas muito importante para todos vocês. A aula de hoje será sobre Estado, Governo e Administração Pública. O primeiro tópico é sobre Estado. O que é Estado? O Estado é a pessoa jurídica territorial soberana, segundo Meirelles. Ele tem três elementos principais que são fundamentais, que são indissociáveis e originários, que são território, o povo e o governo. O território é a base física do Estado. O povo é o componente humano do mesmo, do Estado. E o governo é o elemento condutor do Estado. Ele tem o poder de autodeterminação e auto-organização. Então, o importante aqui é vocês decorarem que o Estado tem três elementos: território, povo e governo. Isso cai muito nos concursos públicos. Como eu falei com vocês, eu vou fazer questões ao longo deste curso, Direito Administrativo. Vamos fazer a primeira questão do curso da banca CESP, ano 2015, órgão MPOG, o cargo administrador. Eu vou ler a questão e dar a resposta para vocês resolverem aí em casa. A respeito das noções de Estado, Governo e Administração Pública, julguem o item a seguir. A questão é o seguinte: povo, território e governo compõem os três elementos constitutivos do conceito de Estado. Tem duas respostas, certo ou errado? 1, 2, 3, pensaram aí a resposta de vocês aí em casa? Vou dar a resposta agora. Está certo, conforme eu falei. Os três elementos que constituem o Estado são povo, governo e território. Então, essa questão está correta. Muito fácil, né, amigos? Vamos para a segunda questão. A banca dessa questão é CESP e SEBRASP, que o CESP agora é SEBRASP. O ano foi 2004, o órgão MCTI. Vou ler a questão agora. No que se refere ao Estado, ao Governo e à Administração Pública, julguem o item a seguir. O conceito contemporâneo de Estado prescinde de uma base territorial. Prescinde não precisa, significa que não precisa. Vamos ver. O conceito contemporâneo de Estado prescinde, ou seja, não precisa de uma base territorial. Alternativa 1, certo. Alternativa 2, errado. Errado, não é, pessoal? Porque ele precisa de uma base territorial, porque o Estado não é formado por povo, governo e território. Então, território é a base territorial do Estado. Pronto, agora acabamos essa parte inicial do Estado e vamos falar sobre governo. Agora, continuando, nós vamos falar sobre o governo. Primeiramente, vamos definir governo. Segundo Meirelles, o governo é o conjunto de órgãos constitucionais responsáveis pela função política do Estado. Outra definição do Meirelles, mais abrangente, é que o governo é sua expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente. Cabe ressaltar, diante dessas duas definições do Meirelles, que vocês têm que ligar governo à função política, ou seja, governo e política estão intrinsecamente ligados. Quando vocês verem na prova de concurso governo, vocês associam logo à política. Isso cai muito em concurso, essa parte de governo associado à parte política.
Continuando aqui sobre governo, nós desenhamos um quadro e nós vamos explicar melhor o governo aqui com maiores detalhes. O governo tem dois sentidos. Tem o sentido formal e tem o sentido material. No sentido formal, significa o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. E no sentido material, é o complexo de funções estatais básicas. Aqui devemos frisar que no sentido formal são órgãos. E no sentido material, funções. Como exemplo, podemos dar que órgãos constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, STF, é um órgão constitucional, está previsto na Constituição Federal do Brasil. Outro órgão constitucional é a Presidência da República. Presidência da República. São dois exemplos de órgãos constitucionais. Agora, funções estatais básicas desses órgãos. O Supremo Tribunal Federal, qual é a função principal? É julgar. E a Presidência da República, uma função básica da Presidência é a edição de medidas provisórias. Medidas provisórias ou mais conhecida com a abreviatura MP. Agora vamos ver aqui que o conjunto de poderes de órgãos constitucionais significa o quê? A cúpula diretiva do Estado. E o complexo de funções estatais básicas é a atividade diretiva do Estado. Aqui podemos frisar que esse conjunto de poderes constitucionais é cúpula. E as funções é atividade. É muito importante fazer essa distinção, principalmente para os concursos públicos. Então, recapitulando, o governo tem dois sentidos, o sentido formal e o sentido material. O sentido formal está ligado a órgãos, o sentido material está ligado a funções. E os órgãos são órgãos da cúpula diretiva do Estado, e as funções são a atividade diretiva do Estado. Então, acabando aqui, nós vamos passar para o próximo tópico desta aula, que nós falaremos sobre a administração pública. Vamos iniciar aqui falando sobre a administração pública, definindo o que é a administração pública. Vamos dar um conceito geral do Meirelles. Segundo Meirelles, a administração é todo o aparelhamento do Estado pré-ordenado à realização de serviços visando a satisfação das necessidades coletivas. Vamos ver que a administração pública tem algumas classificações. A primeira, que é importante saber, que é muito importante, que está sempre sendo cobrada pelos concursos públicos, é que a administração se classifica em sentido subjetivo, formal ou orgânico e em sentido objetivo, material ou funcional. Essa diferença é muito importante porque é cobrada demasiadamente nos concursos públicos, ou seja, ela tem dois sentidos. O primeiro é subjetivo, formal, orgânico, são sinônimos, e o segundo é objetivo, material ou funcional. Agora vamos definir esses dois sentidos. Vamos usar a definição da Maria Silvia Zanella Di Pietro, que é uma autora de direito administrativo, que é a mais cobrada nos concursos. Segundo Di Pietro, a administração pública em sentido subjetivo é o conjunto de órgãos, de pessoas jurídicas e de agentes aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Aqui uma dica, quem faz é o sujeito, ou seja, os órgãos são o sujeito. E já no sentido objetivo, a Di Pietro dá a seguinte definição. A administração pública, no sentido objetivo, é a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob o regime jurídico total ou parcialmente público para a consecução dos interesses coletivos. A dica aqui, a administração pública, no sentido objetivo, é atividade.
Agora temos uma observação. A administração pública, ela só existe no Poder Executivo ou no Judiciário Legislativo? Vemos que a administração pública, ela está não só presente no Executivo, embora seja preponderantemente presente no Executivo, mas ela também se encontra no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Mas isso é uma matéria mais afeita à área de direito constitucional. Eu expliquei então que a administração pública se divide em sentido subjetivo e objetivo. Mas além desse sentido subjetivo e objetivo, a administração pública também se divide em sentido amplo e em sentido estrito. A administração pública em sentido amplo abrange os órgãos de governo e órgãos e pessoas jurídicas que desempenham funções administrativas. E a administração pública em sentido estrito abrange os órgãos e pessoas jurídicas que desempenham funções administrativas. Eu desenhei um quadro que vai explicar para vocês, meus alunos, melhor a administração pública. Vamos partir para o quadro para entender melhor esse tema. Então, para melhor entendimento de administração pública, eu desenhei um quadro que fala sobre os sentidos da administração pública. Então, ela pode ser dividida em sentido amplo e sentido estrito. No sentido amplo, ela pode ser dividida em sentido subjetivo e sentido objetivo. Do mesmo jeito, no sentido estrito também, sentido subjetivo e objetivo. Aqui a dica é que no sentido subjetivo é quem, ou seja, os órgãos. Aqui no sentido objetivo é o que? Atividade. Então, aqui no sentido amplo, a diferença para o sentido estrito é que no sentido amplo, a administração pública tem órgãos governamentais e administrativos. Já no sentido estrito, tem apenas órgãos administrativos, não tem os órgãos governamentais. Então, no sentido amplo, ela exerce uma função política e administrativa, enquanto no sentido estrito, ela apenas exerce a função administrativa. Então, eu vou dar alguns exemplos para melhor entendimento dessa matéria. Aqui nos órgãos governamentais e administrativos, um exemplo é o STF. O STF é um órgão governamental previsto na Constituição Federal da República Federativa do Brasil. E vou dar um exemplo de órgão administrativo. O RH de algum ministério. É um órgão puramente administrativo, não é um órgão governamental ou político. As funções administrativas, segundo a doutrina, elas podem ser porção de serviço público, polícia administrativa, fomento, intervenção e regulação. E agora vamos fazer uma comparação entre governo e administração pública num quadro que foi baseado no livro do Meirelles. Agora vamos ver a diferença entre administração pública e governo. Isso é muito importante porque sempre cai questões perguntando sobre o que é governo ou o que é administração pública. E vocês têm que saber a diferença na hora dos concursos públicos. Vamos iniciar pela atividade do governo e da administração pública. A atividade do governo, ela é política e discricionária. Ou seja, o governo pode escolher entre uma política ou outra. Já a administração pública, ela é uma atividade neutra. Neutra e vinculada. Ela está vinculada à lei. Então, o servidor público, a administração pública tem que fazer tudo o que está na lei. Ela não pode fugir daquilo que está determinado em lei. Essa é uma grande diferença entre o governo e a administração pública. Já a conduta, a administração pública, aliás, o governo tem uma conduta independente. E a administração pública tem uma conduta hierarquizada. Ou seja, o governo, o presidente da República, ele pode tomar as decisões que ele quiser. Já um servidor público, ele vai obedecer ao chefe da repartição do órgão público onde ele está em exercício.
E por fim, a responsabilidade do governo e da administração pública se diferencia nesse aspecto. O governo tem a responsabilidade constitucional e política. Constitucional e política. Já a administração pública tem a responsabilidade técnica e legal. Ou seja, o governo tem a responsabilidade que está prevista na Constituição e a administração pública tem a responsabilidade que está prevista nas normas e nas leis infraconstitucionais. Então, pessoal, após a gente ver o quadro que faz as diferenças entre governo e administração pública, nós vamos fazer 2 exercícios para finalizar a nossa primeira aula de Direito Administrativo. Vamos começar. O primeiro exercício é uma questão adaptada e é o seguinte: a administração pública é uma atividade. Letra A, política. Letra B, discricionária. Letra C, neutra. Letra D, independente. Vamos ver aqui conforme o quadro. A administração pública é uma atividade política. Política está aqui no governo, então não é essa a resposta. É uma atividade discricionária? Também não. Discricionária está linkada ao governo. É uma atividade neutra? Sim. A administração pública é uma atividade neutra, conforme explicado aqui no quadro. Ela é independente? Não, nem atividade é uma conduta. A conduta independente é a do governo. Então, questão 4 aqui, questão adaptada, 4 aqui da nossa aula, a administração pública é uma atividade neutra. Vocês lembrem-se disso. É neutra. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula do nosso curso de Direito Administrativo. E nessa aula nós estudamos Estado, Governo e Administração Pública. Na próxima aula nós estudaremos os princípios do Direito Administrativo, notadamente os princípios contidos na Constituição Federal do Brasil. Espero que tenham gostado, curtam, deem like e se inscrevam no canal. Aguardo o comentário de vocês. Um grande abraço, muito boa sorte nos estudos e nos concursos. Até a próxima aula.